Meus pais possuem uma casa de veraneio em Quincy, Califórnia. Trata-se de uma propriedade de 2 acres cercada por mata. Nós costumávamos passar muito tempo lá em família quando eu era criança. Agora que meus irmãos e eu somos adultos, é mais difícil conciliar os horários para irmos juntos. Quando comecei a conversar com minha namorada Rose, mencionei a casa de veraneio no nosso 5º encontro, em outubro. As folhas estavam mudando de cor, criando uma paisagem deslumbrante em Quincy. Brinquei com a ideia de passarmos um fim de semana lá juntos, e ela aceitou de imediato. Vamos fazer isso. 2 dias depois, já estávamos arrumando as malas para a viagem. Passei na casa dela e partimos. O trajeto levava cerca de 5 horas. Passamos o tempo conversando sobre diversos assuntos, desde séries de TV até histórias de infância, e depois ouvimos comediantes e podcasts para tornar a viagem mais agradável. Quando finalmente chegamos a Quincy, fizemos um pequeno tour pela charmosa vila, pois eu queria mostrar a ela o quão especial aquele lugar era. 10 minutos depois, chegamos à casa. Temos uma pequena cerca de madeira na entrada da garagem, que deixamos fechada quando não estamos lá. Não tem cadeado nem nada, é apenas um obstáculo para evitar que pessoas entrem na propriedade sem permissão. Saí do carro para abri-la, e então seguimos até a casa. Meu pai contrata jardineiros para cuidar do local a cada 2 semanas durante o verão e outono, então a propriedade estava bem conservada. Rose ficou encantada. Chegamos a tempo do almoço, desfizemos as malas, dei a ela um tour pela casa e liguei a banheira de hidromassagem para que estivesse quente mais tarde. Depois, saímos para almoçar em um dos meus restaurantes favoritos da região. Após a refeição, fizemos um passeio turístico e visitamos o Museu do Condado de Plumas. Quando começou a escurecer, voltamos para casa e relaxamos na banheira de hidromassagem. Ela ficava no deck dos fundos, sob um toldo. O ar estava gelado, mas a água quente tornava tudo confortável, até que ouvimos folhas sendo pisoteadas por perto, como se alguém estivesse caminhando. Pensamos que poderia ser um urso, então pulamos da banheira e corremos para dentro de casa. Apaguei todas as luzes internas e externas, acreditando que elas poderiam atrair o animal. Espiei por uma das janelas, esperando ver um urso, mas em vez disso, vi a silhueta de uma pessoa caminhando ao longo da lateral da casa. Corri para trancar a porta dos fundos e fechei a persiana. Pedi a Rose que ficasse em silêncio. Os passos circularam a casa até chegarem à porta da frente. Depois de um momento de silêncio, uma batida ressoou na porta e uma voz anunciou: "É a polícia." Ficamos confusos. Me aproximei da porta e perguntei se havia algum problema. A pessoa respondeu: "Recebemos uma denúncia de arrombamento." Achei estranho, pois o vizinho mais próximo ficava a mais de 1/4 de milha. Houve um breve silêncio antes de ele dizer: "Preciso que você abra a porta, senhor." Respondi: "Desculpe, mas não me sinto seguro fazendo isso." Então decidi olhar pela janela para ver se realmente havia uma viatura da polícia estacionada. Levantei um pouco a cortina e percebi que não havia carro de polícia algum. Disse a Rose: "Acho que ele não é policial de verdade." O homem bateu na porta de novo. "Não vejo nenhuma viatura lá fora." Falei através da porta. "Então não posso abrir." Nenhuma resposta. Um silêncio assustador se seguiu. Depois de alguns minutos, pensamos que ele havia partido. Então, ouvimos passos pesados se afastando. O homem esteve ali o tempo todo, sem que soubéssemos. Olhei pela janela novamente, mas não vi ninguém. A propriedade era cercada por mata, então ele poderia ter vindo de qualquer direção. Com certeza não sairíamos mais naquela noite. Na manhã seguinte, fomos explorar a Floresta Nacional de Plumas. Depois almoçamos e assistimos a um filme. Quando voltamos, já estava escuro. Ao entrarmos na propriedade, Rose gritou: "Meu Deus!" Quase perdi o controle do carro, assustado. Pisei no freio e perguntei o que houve. Ela apontou para um homem que se afastava rapidamente da casa, desaparecendo na escuridão da floresta. Tentei acalmá-la,
dizendo que estaríamos seguros e que partiríamos na manhã seguinte. Mas, por dentro, eu também estava aterrorizado. Tranquei a casa e passamos o restante da noite no quarto. Mais tarde, começamos a ouvir um som estranho vindo de fora, como se algo estivesse sendo arranhado. Meu coração disparou. Caminhei até a janela, levantei um pouco a cortina e me deparei com um rosto olhando para dentro. Caí para trás gritando: Jesus Cristo! Peguei a espingarda do meu pai e corri para fora, disparando 3 tiros para o ar. Berrei para assustá-lo e qualquer outra pessoa que pudesse estar lá. Depois disso, passamos a noite trancados. Pela manhã, fiz um boletim de ocorrência antes de partirmos. Desde então, minha família voltou lá algumas vezes e felizmente nunca mais tivemos problemas. Pelo menos, não enquanto estávamos por lá. Eu estava dirigindo pelo Colorado no meio da noite, passando por Tabernash, e já devia ser por volta de 1 da manhã. Parei para abastecer e comer algo em um posto de gasolina, e logo depois, voltei para a estrada. Apesar de não haver praticamente nenhum veículo naquele horário, especialmente nas vias por onde eu estava passando, mantive a velocidade permitida. Já era tarde, eu estava cansado, e nunca se sabe onde um policial pode estar escondido. Eu seguia a cerca de 55 milhas por hora, em uma estrada sinuosa quando, de repente, vi aquelas temidas luzes piscando no meu retrovisor. Olhei atentamente e percebi um carro atrás de mim, com luzes vermelhas e brancas piscando. Encostei no acostamento, mas antes chequei meu velocímetro para confirmar que estava apenas 2 milímetros por hora acima do limite. Parei, e o veículo atrás de mim fez o mesmo. Fiquei extremamente irritado. Nunca tinha sido parado antes, e sempre fui um motorista responsável. Assim que o homem se aproximou do meu carro, senti que algo estava errado. Abaixei o vidro, e ele me cumprimentou, pedindo minha carteira de motorista e o registro do carro. Tentei demonstrar que conhecia meus direitos e não me intimidaria. Então perguntei o motivo da abordagem. Ele respondeu que falaria sobre isso em 1 minuto. Afirmei que sabia que não estava acima do limite de velocidade. Não havia feito nenhuma manobra suspeita e todas as minhas luzes estavam funcionando. Portanto, não via motivo para entregar meus documentos se aquela abordagem fosse ilegal. Foi então que reparei em seu uniforme. Algo parecia estranho. Ele vestia preto, com um colete que lembrava o de um policial, mas sem nenhuma identificação dizendo polícia. Seu distintivo também não mencionava isso. Em vez disso, estava escrito Força Tarefa Criminal. Ele continuou insistindo para que eu entregasse minha habilitação e os documentos do carro. Então perguntei diretamente se ele era realmente um policial. Ele respondeu que fazia parte de uma unidade secreta e repetiu o pedido pelos meus documentos. Quando solicitei o número de seu distintivo, ele disse que não precisava me fornecer. Isso me fez ter ainda mais certeza de que algo estava errado. Além disso, percebi que as luzes do carro dele eram apenas vermelhas e brancas, sem a tonalidade azul típica da polícia. A essa altura, a situação parecia cada vez mais suspeita. Então, o homem começou a me mandar sair do carro. Respondi educadamente que não me sentia confortável e pedi que chamasse um supervisor. Ele ficou visivelmente irritado, elevou o tom de voz e ordenou novamente que eu saísse do carro. Disse a ele que, se fosse realmente um policial, não teria problema algum em chamar seu superior. Comecei a fechar um pouco o vidro e percebi que isso o deixou ainda mais irritado. Ele gritou para eu abrir a porta e colocou as mãos na janela, tentando destravá-la. Rapidamente, afastei suas mãos, liguei o carro e acelerei. Enquanto me afastava, ouvi-o gritar para eu parar, mas não parei. Meu coração disparou, e naquele momento, eu só conseguia torcer para estar certo sobre ele ser um impostor. Caso contrário, poderia acabar preso. Enquanto dirigia dentro do limite de velocidade, notei que o carro dele continuava me seguindo, com as luzes piscando.
Fiz a única coisa que consegui pensar. Liguei para o 911. Expliquei à atendente que estava sendo perseguido por alguém que eu acreditava ser um falso policial. Contei que ele se recusou a fornecer o número do distintivo, que seu carro não tinha identificação oficial e que seu uniforme não dizia polícia. A atendente pediu minha localização e mais detalhes sobre o ocorrido. Depois, informou que a delegacia mais próxima era o Departamento de Polícia de Fraser Winter Park e pediu que eu seguisse para lá, pois já estava enviando um oficial para me encontrar. Continuei dirigindo naquela direção, enquanto o carro atrás de mim me seguia de perto. No entanto, ao nos aproximarmos de um cruzamento, ele apagou as luzes e virou à direita, desaparecendo da minha vista. Naquele instante, soube que minha intuição estava certa o tempo todo. Eu havia sido abordado por um impostor. Mesmo assim, continuei até a delegacia. Ao chegar, vi um policial dentro de seu carro no estacionamento. Ele saiu assim que me viu, aparentemente já sabendo que era comigo que precisava falar. Contei todos os detalhes do ocorrido. Descrevi o rosto do homem, seu carro e o local onde ele havia desviado do caminho. O policial anotou minhas informações de contato, provavelmente caso precisassem de mim para identificá-lo no futuro. Pouco depois, fui liberado para seguir viagem. Fico aliviado por ter confiado no meu instinto e permanecido dentro do carro. Só consigo imaginar o que poderia ter acontecido se eu tivesse saído.